Ora boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje vou tratar aqui um assunto muito rápido que aconteceu hoje de manhã na sessão parlamentar ao Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Cruz, onde houve uma mentira dissimada por parte do membro do Governo, o Ministro das Estruturas, Miguel Pinto Cruz, relativamente ao partido do PCP e à gestão da TML. Para quem não sabe, a TML é o Transporte Metropolitano de Lisboa. É uma empresa criada, uma empresa pública, com gestão pública, que faz a concessão dos transportes públicos em Lisboa. Mas antes disso, vou dar aqui uma pequena introdução àquilo que foi o trabalho por parte do Governo e as privatizações, mais focado nessa área, as privatizações que aconteceram antes de 2021, a criação da TML, e depois da privatização da TML, a partir da privatização, não, da criação da TML e as sucessivas concessões a empresas privadas. Antes de 2021, existiam operadores privados suburbanos, a TSL, a TSC, a TST, a Vimeca, Scott Toro, Barraqueiro, etc., mas cada um trabalhava com licença ou contrato direto com o Governo Central ou com municípios. Não havia sistema metropolitano unificado, nem contratos de concessão integrados. As empresas decidiam horários e frotas com autonomia parcial, o Estado só fiscalizava. A Garris e o Metro continuavam 100% públicos e urbanos. Ou seja, havia privados a operar sim, mas não havia uma concessão estruturada, apenas contratos dispersos e históricos. Em 2021 nasce o novo modelo de concessão metropolitana. Basicamente o que acontece é que antes de 2021 os transportes metropolitanos da zona metropolitana de Lisboa, estavam entregues ao Governo Central. O Governo Central é que fazia a gestão dos transportes metropolitanos e, para além disso, também permitia as empresas privadas criarem linhas anexas ao sistema público em funcionamento. Resumindo, o sistema não era privatizado, existia um sistema público em parceria com esse sistema público havia empresas privadas que também forneciam o serviço nas mesmas linhas, com os mesmos transportes, com horários similares e por aí afora. Uma forma do governo tentar combater falhas no sistema público de transportes municipais. A partir de 2021 nasce a TML, a Empresa Pública Metropolitana. Criada em 2022, lança concursos públicos internacionais para conceder a operação rodoviária de toda a área metropolitana de Lisboa. Os contratos cobrem 18 municípios, 4 zonas e 350 linhas. É a primeira vez que existe um modelo integrado, planificado e regulado publicamente, mas operado integralmente por privados. Nasce assim a Carris Metropolitana, marca única, frota nova, bilheteira unificada e contratos supervisionados pela TML. As concessões começaram a ser assinadas entre 2021 e 2022 e entraram em vigor faseadamente. Zona 1, Noroeste, Scoturbo. Zona 2, Nordeste, Rodoviária de Lisboa, Viação Alentejo. Zona 3, Sudoeste, TST, Grupo Arriva. Zona 4, Sudoeste, Alsa Todi, Grupo Alsa, Espanha. Valor global dos contratos, cerca de 1,2 mil milhões de euros, prazo de 7 anos, renovável. Isto, basicamente, o que aconteceu foi um desmantelamento daquilo que era um serviço público com complementação privada. Passou a ser um serviço 100% privado, em que houve a cedência de 4 zonas a empresas privadas, e essas empresas privadas é que fazem a gestão e a manutenção dessas frotas e a manutenção das linhas e os horários e essa situação toda ligada a essa parte de gestão de funcionamento da frota e dos horários e serviços prestados pelas diferentes empresas ligadas a essas diferentes zonas de zona metropolitana de Lisboa. Isto veio abrir aqui uma brecha que antigamente não existia. Para além de um ponto positivo, houve a criação de uma empresa para fazer a gestão do transporte da zona metropolitana toda de Lisboa, o que concentrou os contratos e a responsabilidade numa empresa, que existe a centralização da informação para uma melhor avaliação do conteúdo e uma melhor avaliação daquilo que se passa nos transportes metropolitanos de Lisboa, mas depois também houve o desrespeito total perante os cidadãos, em que houve uma privatização total das empresas que forneciam esse tipo de trabalho. Para além disso, também houve a desmantelização da Carris, e ainda está a acontecer nos dias de hoje, mas isso é um vídeo que pode ser
feito noutro vídeo. Caso tenham interesse, por favor, deixem lá em baixo o comentário e eu terei todo o gosto em fazer um vídeo sobre a criação da Carris, a transformação da Carris e o desmantelamento da Carris realizada no governo português a partir de 2017, qualquer coisa assim dentro desse estilo, mas é um assunto que eu depois me poderei informar melhor. Bem, e agora, no fim de contas, o que é a TML? A TML é os Transportes Metropolitanos de Lisboa. É uma empresa criada, é uma empresa municipal, 100% municipal, ligada ao município, que está ligada ao Estado Central, com gestão privada, independente do Estado e independente da Câmara. A TML é composta por três órgãos que a constituem: a Assembleia Geral, o Conselho de Finanças e o Conselho Fiscal. Eu, neste caso, não vou abordar o Conselho Fiscal porque não é muito importante aqui para esta situação, mas dentro da Assembleia Geral é o órgão máximo da empresa e representa o acionista único, que é a área metropolitana de Lisboa. Tem funções deliberativas e de controle político estratégico, é a ponte formal entre o poder político, a AML, e a gestão executiva, a Câmara Municipal, neste caso o Conselho de Administração, faz a ponte formal entre o poder político da AML e o gestor executivo do Conselho de Administração da TML. Compete-lhe aprovar orçamentos, planos, contas e nomear ou destituir o Conselho de Administração. A composição, desde a sua fundação de 2021, é a seguinte: Presidente da Mesa, Basílio Horta, PS, Presidente da Câmara de Sintra, ex-Presidente da Câmara de Sintra, e Vice-Presidente, Carlos Humberto de Carvalho, da CDU, Primeiro Secretário Metropolitano da AML, da Área Metropolitana de Lisboa. Humberto Delgado é do CDU do Barreiro, em que teve uma ligação, entretanto já não pertence, já não tem a ligação como Presidente de Câmara ou de Junta do Barreiro, mas tem uma identificação ideológica pela CDU. O segundo órgão administrativo é o Conselho de Administração. É o órgão executivo da TML, responsável pela gestão diária, execução de políticas, contratação e fiscalização de operadores, implementação de passe, navegante e gestão financeira, atua de acordo com a orientação da AML e as deliberações da Assembleia Geral. Composição: o presidente é Francisco Gomes, engenheiro civil, gestor técnico da área de transportes, sem filiação partidária pública. Foi uma formação que eu não consegui encontrar. E o vogal, temos Rui Pedro Gaspar Lopo, ex-vereador da CDU na Câmara do Barreiro. Agora, houve aqui uma acusação por parte do Ministro das Infraestruturas, o Sr. Miguel Pinto Cruz, que veio dizer que a administração, os problemas da administração da TML são responsabilidade do governo da CDU, o qual eu venho aqui retorquir e venho aqui contradizer a informação, porque ela não é verosímil e, para além disso, é enganosa e é um jogo político muito sujo, porque, infelizmente, aquilo que ele disse é mentira. Porque a TML não tem independência política, não tem independência organizacional sozinha. Resumindo, a Assembleia Geral, no fim de contas, é o chapéu da TML. Resumindo, temos a Assembleia Geral, temos o Conselho Administrativo, o Conselho de Finanças estão mais ou menos ao mesmo nível, mas a Assembleia Geral é, teoricamente, quem dita o funcionamento da estrutura. Mas só que existe aqui outra camada, e foi aqui onde ele se apoiou na Assembleia Geral, no ponto anterior, ele apoiou-se aqui na Assembleia Geral porque o Vice-Presidente é da CDU e no Conselho de Administração temos o vogal, que também é ex-vereador da CDU. Agora, temos de ter aqui em atenção uma pequena coisa, que é, a TML está sobre a alçada da AML. E o que é a AML? É a Área Metropolitana de Lisboa. A Área Metropolitana de Lisboa é uma empresa que foi criada para governar, para tomar conta, entre outros assuntos, mas para tomar conta da TML. E basicamente o que acontece é, a AML, a Área Metropolitana de Lisboa, que é uma instituição, diz: é necessário aumentar a frota de autocarros e vamos ter uma política de privatização para tal. E a TML, o Conselho de Administração e a Assembleia Geral têm que acatar obrigatoriamente esta ordem. Resumindo, a TML não tem independência. A TML não diz que, olha, eu quero privatizar a frota, vou privatizar e acabou. Não. Isso tem que ser a AML, a Área Metropolitana de Lisboa, que tem que decidir qual é que é o caminho político e
o investimento financeiro que quer ser feito e o caminho de desenvolvimento da frota e a forma como a frota vai funcionar e a forma como a frota vai ser pública ou vai ser privada, se vai ser adquirido novos transportes, que linhas é que vão ser abertas, toda esta questão tem que ser aprovada e é aprovada e tem que ser organizada e é da AML que parte estas iniciativas. Resumindo, a AML é que dita como é que a TML vai trabalhar. Diz, vamos privatizar, a TML tem que privatizar. Vamos nacionalizar, a TML tem que nacionalizar. Por isso, a TML, no fim de contas, é um executor de uma ordem política, de um caminho político, de uma visão política, de uma visão económica da AML. Agora, já que percebemos que a TML não tem independência para tomar esse tipo as decisões de orientação, vamos perceber o que é a AML. A AML é a Área Metropolitana de Lisboa, que é constituída por 3 cargos, se quiserem. Temos o Presidente, que é o Basílio Horta, da Câmara de Sintra, não sei se se lembram deste nome, e temos o Vice-Presidente, o Moreira Luís, de Mafra, e a Inês Medeiros, de Almada. Para além disso, temos a representação de 18 municípios da zona de Lisboa. E estes municípios são os seguintes: Lisboa, Amadora, Oeira, Cascais, Sintra, Mafra, Odivelas, Louros, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela, Sesimbra e Setúbal. Resumindo, para além do Presidente e dos vogais, e dos vice-presidentes, temos 18 presidentes de Câmara do Distrito de Lisboa, e Península de Setúbal. E agora, vamos ver aqui como é que é a distribuição política dentro da AML. Temos 7 vereadores pelo Partido Socialista, 3 vereadores pelo CDU, 4 vereadores pelo PSD, 4 vereadores pelos independentes, totalizando um total de 18 vereadores. Resumindo, a CDU, na governação da AML e da TIL, tem 16,7%, sendo que o PS e o PSD têm a maioria do poder de voto, e sendo que são eles que tomam as decisões dentro da AML e da TIL, por consequente da TML. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado Miguel Pinto Cruz, atenção àquilo que diz, porque aquilo que disse foi uma falácia, é uma falácia, está a tentar fazer um ataque político a um partido importante da nossa democracia, numa situação bastante frágil da nossa democracia, e não se aliou ao Chega nesse sentido. Não tente criar populismos, não tente envergar por populismos. Por favor, informe-se sobre a situação. E já que é o Ministro das Infraestruturas, informe-se sobre as infraestruturas que tem no seu país e a forma como elas são governadas e a forma como elas são organizadas, e depois poderá vir fazer comentários políticos e ataques políticos a partidos da Assembleia da República. Por isso é isto. Este vídeo vai ser só isto. Espero que tenham percebido o contexto, espero que tenham percebido a forma como é que os transportes metropolitanos de Lisboa são governados e que, no fim de contas, quem tem em mão, mais uma vez, é o PS e o PSD, mesmo existindo vereadores do CDU dentro da TML, só que infelizmente não têm qualquer tipo de poder decisório sobre as medidas tomadas pela TML. Por isso, basicamente era só isto. É isto. Espero que tenham gostado. Já sabem, o típico habitual. Tudo bom, portem-se mal e até já.